Hoje o sucesso franqueado começou diferente. Você deve estar achando estranho que o episódio número 2 não é com o Rogério, e sim eu, Lauro, que estou apresentando hoje para poder bater um papo rico de informações. Então, apresento a vocês Rogério e Denis. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês e por você ter emprestado o seu programa para mim, tá bom? Para a gente falar um pouquinho mais sobre a Loca Tudo. E Rogério, vou começar hoje com você. Tá preparado? Preparado. Rogério, fiquei sabendo que você é da cidade de Assis. E conta para nós um pouco da tua trajetória. Como é que você começou lá na cidade? Vamos lá. Eu venho de uma família de empresários, né? Meu pai também já trabalhou muito no ramo de empresários, né? De loja de ferramentas. E com o tempo, Lauro, o que houve? Teve uma transição de sucessão, né? Aonde eu estava meio perdido no comércio, assim, vamos dizer assim, porque eu já não encaixava mais nesse comércio. O comércio estava muito difícil, o advento da internet foi um outro problema. Na pandemia, Laura, eu me vi perdido. Essa é a verdade. E aí eu busquei um novo negócio, uma alternativa, né, para aqueles problemas que eu estava passando. E pensei na locação. Só que eu pensei na locação como que a gente sempre pensa? Eu vou começar o negócio eu mesmo. Rapaz, quando eu vi os processos da locação, eu falei, cara, tô perdido para começar. E fui buscar franquias, busquei uns nomes já consagrados de franquias, tá? E através de um amigo em comum meu e do Denis, conheci a Loca Tudo. Cara, pensa no encaixe. Ali sabe? começou o namoro. Aí começou o namoro, mas foi um namoro assim, muito rápido. Foi namoro e casamento. Já casou? Já casei. Passou pelo noivado. Passei pelo noivado muito rápido. E isso já tem quanto tempo? Já tô com 2 anos. E olha só que interessante, o que o Rogério está trazendo aqui para nós é um dos pontos mais importantes para você que é empresário e empreendedor, que é o network. Se você enriquecer muito bem o seu network, você vai ser sucesso com toda absoluta certeza. E vou aproveitar o gancho que você está trazendo, que hoje nós estamos com o CEO da Loca Tudo aqui com a gente, que é o Denis Sampaio. Denis, obrigado por ter vindo participar do episódio número 2. Obrigado você, Rogério, Laura, pelo convite. Tá aqui, é uma honra estar participando. Olha só, hein? Vamos falar um pouquinho aí de loja, locação, esse casamento de loja de locadores, falar um pouquinho de networking. que é importante. Muito legal. E vou começar então com você, Denis, aproveitando esse gancho, para você contar um pouco para nós da história de como que começou a Defar. Então vamos lá. Nós começamos com uma loja em 1992, eu e meu pai. Essa loja, uma loja de ferramentas, no começo era só uma assistência técnica, depois se transformou em uma loja de ferramentas, uma loja com assistência técnica, com bastante sucesso. A gente está no mercado aí há 30 anos, com o mesmo CNPJ, trabalhando no mesmo local, né? Que para quem tem empresa hoje, sabe que não é fácil. O meu pai faleceu em 2017 e eu dei sequência. Da mesma forma que o Rogério passou agora, né? A gente também com o advento de uma concorrência muito grande de internet, uns preços de venda de alguns... Os marketplaces, complicou muito a nossa margem de lucro, eu fui buscando alternativa. E numa viagem que eu fiz, novamente falando de networking, né? Numa viagem que eu fiz, eu estava numa mesa e um monte de donos de loja de outras cidades do Brasil reclamando de preço, reclamando de lucratividade e até falando mal do outro na mesa. E quando eu vi os locadores lá conversando, tá tudo bem, crescendo, eu falei, poxa, eu tenho que ir para locação. Eu tenho que alugar equipamento. Por que eu não estou alugando ainda, né? Foi quando hoje o outro sócio da Loca Tudo Franquia, que é o Rodrigo, eu liguei para ele e ele me passou que tinha uma pessoa que tinha um sistema de locação. Do mesmo jeito que o Rogério, quando eu vi o sistema não faz nada. Você não tem o know-how para alugar. Como é que você aluga? Se eu alugar um equipamento para o Lauro e o cliente quebrar, se o cliente não for ele mesmo, né, que tem muitos golpes na locadora, aí eu me vi perdido a mesma coisa. Foi quando o Rodrigo, meu sócio, hoje sócio, falou, não, vamos abrir a Loca Tudo Santos. E deu casamento também, do jeito que a gente está falando, né? Continuamos com a Defar e a Loca Tudo Santos com CNPJ separados. Quando mais uma vez fui surpreendido positivamente com o Rodrigo, meu sócio, falou, esse é o modelo de negócio para a gente franquear. Por que não franquear? Você já tem uma loja, você já tem o teu funcionário, você já tem o maquinário, você já tem a assistência técnica e você não aluga, por quê? Porque você não tem o processo. Você já tem o know-how. Você já tem o know-how na loja, tem assistência técnica, você só não sabe alugar. Então por que a gente não leva isso para as outras lojas do caso do Rogério lá de Assis, que já tem uma loja, já tem tudo isso e pode dividir os seus custos, já está pago o aluguel, já está pago a conta de luz, olha isso que legal.
Então isso virou um case para a gente e nós abrimos uma outra CNPJ para franquear. Então, e aí começou a história ali. E a história foi para frente aí. E como as histórias elas se conectam. Repara que a persona ela está pronta. Exato. É uma pessoa que já tem loja. Essa pessoa que já possui a loja começa a ser estrangulado pelas margens de contribuição ali, de retorno. Perfeita colocação. Não é? Perfeito. E aí ele começa a ter opções. Ou ele fecha. No caso de vocês dois, vocês optaram por fazer um passo maior. E hoje, a Loca Tudo, a nível Brasil, nós estamos com 8 lojas próprias e 6 unidades franqueadas. 6 unidades franqueadas. Agora eu preciso perguntar para quem é o franqueado, hein, Denis? Tem diferença para você de loja, de venda de equipamento para locação? O que você sentiu nessa transição? Olha, é assim, é muito sinérgico a coisa. Por quê, Lau? O que acontece? A venda, você já está ali naquele costume. Então, praticamente você põe no botão do automático e vai. Correto? A locação foi um certo desafio para você aprender os processos. Mas como a Loca Tudo vem com os processos perfeitos... Tudo mastigadinho. Tudo mastigadinho, você não erra. Eu costumo dizer assim, eles erraram primeiro para que a gente chegasse agora e trilhasse só o caminho. É isso aí. Então, você abriu o caminho para mim e eu só segui os teus passos, né? Então, foi muito fácil para mim, falar a verdade para você. Não vou mentir, não. Eu tive, para você ter uma ideia de todas as compras que eles indicaram para a gente, pra você ter uma ideia da assertividade da Loca Tudo. Eu comprei uma máquina que não deu certo. Uma. Quantas, né? Olha, eu nem sei dizer o número que eu tenho, eu sei falar em valores, mas em número de equipamentos eu não tenho, nós erramos em um equipamento. Então, eu falo assim, foi muito assertivo. Agora, você imagina, Lauro, se eu não tivesse comprado a franquia. Você provavelmente estaria até hoje, tentando acertar. Você está entendendo? Os erros que eu teria cometido nesse processo teriam me custado muita grana e provavelmente eu teria ou desistido ou estaria assim, não com o sucesso que nós temos hoje lá. Perfeito. Né? Tanto é que em Assis hoje, se você buscar lá em termos de locador, nós já estamos entre os primeiros ali. E olha que interessante que você trouxe o fato de que um franqueado, quando você se torna franqueado, você compra antecipação. Com certeza. Porque você, na bem da realidade, se você tem dificuldade hoje de abrir um negócio do zero, porque a gente sabe que ser empresário, empreendedor, ele anda junto, mas está separado também. Está separado. Porque não é todo empresário que é empreendedor, não é todo empreendedor que é empresário. Sim. Quando você tem a junção desses dois, é você ter acesso a uma franquia. Porque você economiza anos da sua vida, Sim. Porque você já recebe aquele prato pronto. Sim. Se você seguir dessa forma, você utilizar o seu marketing de forma assertiva, se você souber ofertar, a fórmula está perfeita para você ganhar dinheiro. Você sentiu essa diferença quando você assumiu os processos prontos? Não, mas com certeza. Por quê? Veja bem, quando eu peguei os processos da Loca Tudo, foi muito fácil para que eu não errasse, né, para que eu trilhasse esse caminho correto, e para que esses clientes que já estavam acostumados com as outras Loca Tudos, por exemplo, uma empresa que veio prestar um serviço aqui em Santos, ela foi prestar um serviço lá perto de Assis. Cara, ele já vai procurar a gente. Na hora. Porque ele já gostou do sistema deles, é um sistema mais humano, eu não estou fazendo crítica aos outros, claro. Tá? Mas cada um tem a sua característica. Tem gente que gosta daquele processo tudo redondinho, A Loca Tudo não, é muito humana. Né? Até das nossas falas é essa amizade que gera. Eu brinco que eu falo mais com o Denis às vezes do que com a minha mulher. Olha né? só. No dia dos namorados agora eu dei parabéns. Você deu parabéns para ele primeiro. Primeiro, depois eu fui lembrei ele e liguei para ele. E o Denis nem gosta de conversar, né? Então, não é brincadeira isso. É uma coisa assim que a gente desabafa os problemas que a gente tem. Às vezes até melhorou a minha outra loja. Para você ter uma ideia. Reverberou. Por quê? Às vezes ele tinha uma experiência que ele passou aqui em Santos, que vocês estão numa cidade bem maior que a nossa, né? E com empresas muito maiores, e eu ia passar um problema maior lá, ele falava, Rogério, aconteceu isso comigo, você faz assim, 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 que não vai errar. Rapaz, é assertivo. E além disso daí, da franquia, quando você entra no grupo de franquia, são 14 lojas, são 14 pessoas que estão passando pelas dificuldades. Exato. Então você troca experiência, você troca um fornecedor, alguma manutenção, você vai trocar algum case com parte de funcionários, né? Compra coletiva. A compra coletiva já é um case. É um negócio. É muito benefício para a gente. Né? Então, por exemplo, que nem agora, no caso, né? A gente citar um exemplo de andaime que a gente está comprando numa fabricante agora. Então a gente vai lá no fabricante, consegue um preço diferenciado, é faturado para cada CNPJ, então é bastante benefício. Então nós não temos que ficar buscando alternativas, negociando, já está muito fácil.
E voltando a só pegando o gancho de manuais, né, por exemplo, né? Então, você pega o manual do atendente, Rogério, você pega hoje o manual de liberação de crédito, você pega o manual para você fazer orçamento, você pega as novidades que a gente está testando por trás deles, o Rogério hoje sabe, né? A gente está testando um monte de novidade. Então, de sistema, integração de site com orçamento, de coisas assim que estão vindo, que você sozinho não teria condição de fazer, ficaria muito caro. Muito caro. Então você arrisca, às vezes, uma empresa, um valor alto para puta, não deu certo, vou voltar. Nós já fizemos isso daí. Exato. E já entregamos pronto, né? Mas até porque, Denis, você trouxe uma situação que eu, como consultor empresarial, vejo muito nas empresas. As empresas, elas querem investir em inteligência artificial, sistemas de 50, 100 mil reais. Nós temos grandes nomes de sistemas no mercado que funcionam muito bem. Sim. Mas se você não tem uma equipe engajada, uma equipe que queira fazer aquele processo rodar, não adianta você implantar nada. Porque o sistema precisa de dados. Perfeito. E quem põe dados? Perfeito. Agora, quando você tem um franqueador que testou tudo isso para você, ele entrega aquela fórmula pronta. Exato. A partir do momento que ele te entrega aquela fórmula pronta, ele vai te dizer todos os caminhos que você deve seguir. E todos aqueles que você deve evitar. Quanto de economia de dinheiro você tem? Só para vocês terem uma ideia, Lauro, esse sistema que a gente está implantando agora de chatbot, o Guilherme, nosso sócio, ele já testou, eu acho que uns 10 sistemas. Olha isso. Agora que ele está validando. Agora que ele está validando, que fez tudo que ele queria que fizesse. Então você imagina a pessoa sozinha fazer isso aí. Eu tenho uma loja na Defar, por exemplo, né? Eu vou acabar usando, mas se eu tivesse que fazer o que o Guilherme fez... Você provavelmente teria desistido no meio do caminho. Ou tinha pego uma fórmula altíssimo, que sabe lá se não deu certo. Depois, às vezes são contratos longos, que para você romper... Vai pagar uma multa. Uma multa muito grande. Então, inviabiliza, né? Aquilo que você falou no começo da franquia, você antecipa muita coisa com a franquia, né? Você te traz muitos resultados. E voltando também, pegando o gancho aqui também, a gente está falando de loja, locadora da Sinergia. Ô Laura, você que acaba sendo cliente da loja também, né? De anos. Sim. Tivemos o nosso case do dia que choveu em Santos. Muito. Exatamente isso. O mesmo cliente alugou e comprou o equipamento. Você está aqui. Perfeito. É um exemplo verídico. E um fato real. Nós moramos hoje numa cidade que para inundar não é muito difícil. E nós estamos hoje numa cidade que para você ter acesso a certos maquinários às vezes não é tão rápido. E um ponto que foi crucial ali para dentro da minha empresa, uma outra empresa que eu tenho, foi a agilidade, a facilidade, porque locar hoje tá muito fácil. O cadastro é muito rápido, você já tem um time treinado, porque a Locatudo, pelo que eu vejo como cliente, tem toda uma ficha de treinamento. Então eu não demoro para conseguir pegar aquilo. E qual foi o fato da agilidade de ter fortalecido o meu faturamento? Você imagina uma cidade inundada que só de chamadas, ao mesmo tempo, foram mais de 20 condomínios, com o subsolo inundado. E aqueles carros boiando, ou carros que iriam ser inundados. Uma máquina como aquela que eu loquei, que tirava, nem lembro agora quantos mil litros por hora. A quantidade absurda. Eu acho que era 50 mil litros por hora, não é isso? 50 mil litros por hora a máquina tirava. Enquanto outras empresas estavam utilizando bomba-sapo. Colocando 10, 15 bombas-sapos na borda do condomínio, nós estávamos entrando com uma bazuca, tirando 50 mil litros de água. Em um condomínio, nós tiramos 1,5 milhão de litros d'água com as bombas compradas e locadas. Por que compradas e locadas? Chegou um determinado momento que o estoque da loja acabou. Sim. Mas qual estoque que eu tinha acesso? A locação. A locação. E inúmeras vezes esse profissional ele acha que é melhor comprar do que locar. Sim. E eu falo para você como dono de empresa, tirar aqui o consultor de lado. Sim. É muito melhor locar. A responsabilidade da manutenção daquele equipamento não é sua. Aguarda. Aquele negócio, aguarda de você permanecer com um produto que normalmente não é pequeno na sua empresa, que você não tem espaço. Sim. Também é uma outra facilidade que você tem. Fora a questão do que se você terminou o projeto, você devolve a máquina. Sim. Então você imagina, eu fiz ali um faturamento de 100 mil e gastei com locação 1.000. Olha a margem que você tem gigantesca. Exato. Um ponto que os dois trouxeram aqui que eu achei muito interessante foi a Locatudo, que eu vejo, vai cada vez ficar maior. Quando você tem um fornecedor na cidade de Santos, muitas empresas em Santos prestam serviços para empresas portuárias e que a unidade dessas empresas fica em outros estados. Exato. Quando você fecha um bid, um pedido grande, ele quer que você atenda todas as cidades. Esse fornecedor de Santos, ele vai ter um grande benefício se ele tem parceria com a Locatudo. Quando ele for para outro estado, prestar serviço para aquela mesma empresa, ele não tem que se preocupar em ter grandes carros ou veículos para transportar aquelas máquinas. Ele pode locar de um outro franqueado lá. Exato. Também. Exato.
E você acaba distribuindo a energia para todos. Esses dias eu estava entrevistando o meu primeiro entrevistado, né? E ele comentou exatamente isso. Que, por exemplo, quando ele ia fazer uma obra na Castelo, era muito complicado, por exemplo, ele pegar toda E levar. né, toda a logística que envolve, porque não é só pegar um caminhão e ir lá levar. Não é. Tem que carregar, descarregar, funcionário tem que estar com treinamento adequado para fazer isso. Ele falou, Rogério, eu não. Eu ligo na locadora, pá, derruba lá na obra, eu faço, Você chega com a equipe. viro as costas, a equipe da locadora levou o equipamento embora, eu tô vindo para casa com o meu faturamento na retirada. Normal. Isso não tem preço, né? E além disso, a gente falando também um pouquinho de loja e locadora, para comprar um produto, qualquer produto que a gente queira comprar hoje, você vai na internet, você digita, o cara entrega na tua obra hoje, o preço mais barato, acabou. A locação já vira local. Então, se ele veio fazer uma obra no Porto de Santos, se ele está aqui no Porto em Santos, ele vai alugar de locadoras locais. Ele não vai, dificilmente vai alugar porque o valor do transporte vai ficar muito caro, Então, é muito legal isso. Então, se ele está em Santos, ele vai alugar numa cidade da Baixada, se ele está na região lá de Assis, ele vai alugar nessa região de Assis. Sim. Então, ele compra em qualquer lugar, mas a locação não. Exato. E a locação, também, que falando de locação, para a gente entender um pouquinho melhor também, é uma concorrência um pouco menor. Por quê? É muito daquele tato com o cliente e qualidade do equipamento. Então não adianta você ser barato com equipamento de péssima qualidade, vai ficar quebrando toda hora. Exato. Então é mais uma parte, voltando a falar de relacionamento com o seu cliente. Já o preço para você vender o produto hoje, o cara pede em qualquer lugar. Você nem percebeu, o cara já comprou, já está na casa dele. E hoje, Rogério, o que você percebe quando você conversa com outros donos de loja que não tem ainda locação? O que você repara? Porque eu vejo que deve ser difícil para você saber que o produto é sucesso e você vê um colega seu sofrendo com a margem e ele tendo medo de migrar. O que você repara que é o maior fator que esse dono de empresa que vende o produto para migrar para a locação? Qual que é o maior medo dele que você repara? Lauro, você bateu na essência do motivo de ter montado o canal Sucesso Franqueado. Vou te explicar o porquê. Com muita sinceridade para o público que está escutando, para vocês aqui. Eu sou um cara que a minha vida toda, quem me conhece, sabe que eu gosto de repartir e passar aquilo de bom que eu tenho na minha vida. Isso aí é pessoal, é familiar, a minha vida é um livro aberto, tanto é que a amizade que a gente criou é por conta disso, ele foi recebido na minha casa quando ele foi lá. Então é assim, é o meu jeito, é o meu jeito de ser. E quando eu vi que a minha dor de empresário, porque assim, muitas empresas na sucessão, ela tem dificuldade. Muito, tá? E hoje, mesmo com a sucessão bem feita, mesmo com tudo aquele processo que pode ser feito para que a empresa vá bem, ainda assim tem dificuldade por conta da enxurrada de concorrência, concorrência da China, que não paga imposto e você paga tudo quanto é imposto. A gente tem esse vaso aqui que não tem tinta tóxica, mas da China vem com tinta tóxica e ninguém quer saber. Então, todas essas dores que a gente passa ali na loja física, na locadora você não passa. Porque você vai pegar o melhor produto possível para te atender, que nem você falou, uma bomba que é uma bazuca, que te atendeu. E aquilo estava atendendo meu cliente, eu estava satisfeito com o faturamento, meu cliente satisfeito com o produto, ou seja, juntou tudo. E eu falei, cara, eu preciso falar isso para as pessoas. Então, quando eu quis montar esse podcast, foi para falar isso. Para informar. Para ver se alguém ouve. Fala, meu amigo, você tá com a sua loja aí, vem para Loca Tudo, que você vai ver um negócio diferente para acontecer para você. Então isso me brilhava os olhos, eu queria passar essa informação. E assim, é interessante que é conta matemática. Se você hoje compra uma bomba, como aquela que eu loquei, que tira 50 mil litros de água por hora, eu lá comprando, qual que é a margem que eu tenho de retorno para minha empresa? Sendo que eu tenho toda uma sequência, uma cadeia para alimentar com aquela margem. Quantas vezes eu consigo locar a mesma bomba para diversas pessoas? Exato. Quantas vezes você consegue? E isso para você representaria, você que é empresário, que comprou, tem um alto custo, porque não é barato, a gente sabe disso, e você teve aquele custo, embora naquele momento ali, de repente, pela operação, por aquilo foi viável para você. Mas se você tiver que usar esse equipamento rotineiramente, às vezes fica inviável até para você dar o orçamento. Perfeito. Aí você vai locar, não, você fala, ó, o meu custo de operação é tanto, o meu pessoal é isso e a alocação é tanto. O preço fica 1/3, às vezes fica bom para você, para o condomínio que você atendeu. Hoje eu falo que a Loca Tudo, o síndico profissional que entende de margem de contribuição, de retorno, de payback, e que tem que trabalhar muitas vezes
com orçamento estrangulado, porque ele assume condomínios que não possuem fundo de obra, emergência. Exato. Esse síndico, se ele souber utilizar muito bem uma ferramenta como a Aloca Tudo, alocação de equipamentos, ele consegue não ter custos operacionais exagerados. E aí essa margem aumenta para ele poder utilizar esse dinheiro para outras áreas do condomínio. Aconteceu agora recentemente uma empresa do Paraná que está executando uma obra numa usina local lá. Ele estava trazendo os equipamentos dele lá da cidade dele, dava quase 300 quilômetros. Aí deu uma emergência lá, ele ligou para mim e falou: Rogério, você pode me atender aqui? Eu falei: posso. O que você precisa? Disso. Eu fui e levei o que ele precisava. Era geradores e vibradores de concreto. Levei para ele e tal. Cara, ele colocou os custos lá, ele me chamou lá. Mostrou. Não fui eu, foi o cliente. Ele falou: olha o custo que você me evitou. Aí, resultado disso, eu já devo ter lá uns 15 equipamentos alocados lá. Olha isso. Nessa usina. E hoje ele virou meu amigo. Esse dia ele falou: cara, eu preciso guardar o carro aí. Eu ajeitei para ele lá em Assis. Por quê? Porque eu sou local e ele não. Eu tenho a solução para ele ali. Eu arrumei empresa de fornecer água para ele. O filtro dele resolveu o problema. Então são várias coisas que eu não precisava fazer. Mas como a gente tem esse espírito, eu vejo que todos que estão ali no grupo, eu não vi nenhum até agora do grupo Loca Tudo, que não tem o mesmo espírito de servir a pessoa. Perfeito. E não é só servir na locação. Propósito, né? É o nosso propósito. O propósito da Loca Tudo franquia é esse. Exatamente. Por isso que é importante você, quando adere a um novo franqueado, que o propósito, ele conecte. Exato. Perfeito. E, Denis, você que tem mais de 30 anos de mercado, desde a parte que envolvia a venda de equipamentos e transitou para a locação, que você teve essa expertise, o que você sentiu como empresário agora? Você se sentiu mais leve a partir do momento que você começou a trabalhar com locação? Porque o empresário tem muitas dores. O que você sentiu na parte comportamental sua? Então, a parte comportamental, eu acho que foi mais assim, da gente ver uma luz, assim, sabe? Ver um resultado de uma empresa com, esse pessoal falou na última linha, né? Na rentabilidade de uma empresa legal. A gente não estava vendo mais na loja. Então é meio não uma missão cumprida, é um caminho a seguir, né? E a gente já viu que esse caminho é o caminho correto para a gente ir. E sempre lembrando que ficar sempre com os dois, tanto com a loja quanto o locador, porque eles caminham juntos. De novo, aquele exemplo que nós damos com você. Então, quando você entra para um outro segmento, totalmente linkado com o que você já tem, porque você já está com a marca, está com tudo lá, né? Então você acaba vendo, puxa, aqui é legal. E quando você vê, que nem o caso da Loca Tudo, né, que a gente tem processo, procedimento, se você vai contratar um funcionário, tem toda uma etapa de contratação, toda uma etapa de treinamento para o funcionário novo. Você fala: caramba, esse é o caminho. Quando você faz um curso de consultoria, um curso de negócio que você vai fazer, é o passo a passo, aí que passa, treinamento. É o baby steps. Né? A gente está com tudo isso, a gente faz. Não faz. Na franquia, você é obrigado a fazer, você tem que mandar. Exato. Você tem que seguir o protocolo. Exatamente. Então, para você que acha que é desorganizado, fica tranquilo que você vai ter suporte da franquia. Eu faço uma confissão aqui ao vivo. Eu não tenho toda essa metodologia, essa organização. Eu preciso de alguém... Você passou a ter. Eu passei a ter. E você sentiu melhora no seu dia a dia? Mas não tenha dúvida, Laura. Primeiro, que você se habitua a fazer a coisa do jeito certo. É um hábito. Se torna... O Denis me liga: Rogério, você não está com tal processo concluído. Pode perguntar para ele. No final da tarde você já não está. Entendeu? Porque isso te motiva. Você vê o resultado. É prazeroso. Perfeito. O negócio ficar certo. E falando de resultado, até, que é o Guilherme, nosso sócio, que prepara essas reuniões, a gente entra em loja por loja e entrega um resultado. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Eu tenho X% para gastar de manutenção de veículo, X% para gastar de funcionário em relação ao seu faturamento. Para estar um resultado no final. Então, todas as lojas ficam em uma média de faturamento. Eu ligo para o Rogério, para a CIS ou para outra loja, no dia da reunião: olha, você está gastando muito aqui, está fora da curva. O seu combustível, pelo que você fatura do seu caminhão, não está legal. Você está muito acima. Aqui, dá uma olhadinha. Então vocês fazem essa análise de uma DRE. Sim. Vocês fazem análise e ainda passam análise para o franqueado. E tem uma média por loja. Então, por exemplo, a gente tem uma média de todas as lojas. Eu vou entrar no Rogério, vamos fazer de Assis, Loca Tudo Assis. A gente vai entrar, ver se ele está dentro dos parâmetros. Aconteceu em Santos esses dias. Então tem a porcentagem de manutenção, dá um exemplo. E a gente subiu muito esses meses. Só que eu tenho 2 equipamentos muito caros, com manutenção muito caras. E a gente justifica: não, a manutenção subiu por conta desse... não, então beleza. Foi fato pontual, né? Fatos pontuais que subiu. Por exemplo, a CIS não tem, ou uma outra loja não tem esse equipamento que é caro, eles não vão ter essa manutenção.
Perfeito. Então, até essa análise, Laura, você que faz consultoria, que empresa que vai ter algum suporte com uma média que vai conversar com o seu concorrente para dizer quanto que é o seu resultado? Muito difícil. Você entendeu? Até porque hoje, uma das maiores dores de um empresário é fazer leitura de números. Exato. Ele não sabe ler números, ele não sabe ler uma DRE, ele não sabe nem o significado que uma DRE tem na empresa dele. Exato. E uma coisa que eu queria tirar uma dúvida, Denis, vamos imaginar que o Lauro queira ser um franqueado. Eu necessariamente preciso ser um construtor, ter ideia de equipamento, eu preciso ter loja, ou não. Eu, uma pessoa, um advogado, resolve que quer investir numa loja. Ele consegue? Vamos lá. Ele vai conseguir desde que ele tenha alguém na operação que seja do ramo. Perfeito. Porque se ele não for do ramo, ele vai ter muita dificuldade e talvez De performar. de performar. Agora, se ele for um investidor, que acontece isso, nós temos 2 casos desse assim. Um deles é em Ribeirão Preto. Tem um sócio investidor e um sócio operador. Operador. E aí sim, aí vai dar certo. Então, ele já era gerente de uma loja, ele virou sócio operador, aí vai dar certo. Se pegar uma pessoa que não é do ramo, vai ter um pouco de dificuldade, porque a pessoa tem que estar na operação. Ou um sócio, ou No um dia a gerente. dia. Vai ter que estar. Porque a franquia, na verdade, ela não é uma caixinha de dinheiro, né? Ela não é uma caixinha que você vai lá e tira a hora que você quer. Então, o cara tem que entender que ele vai trabalhar, a pessoa, né, interessada, ela vai entender que ela tem que trabalhar no negócio para que ele cresça. Se você pegar todo tipo de franquia, Cacau Show, ou qualquer que seja, as franquias, normalmente a pessoa está envolvida na operação, né? Então, não é diferente com a locadora. Por quê? Essa cobrança o Denis tem que fazer diretamente ao CEO, ao proprietário, ao investidor. Por quê? Muitas vezes você pode colocar num colaborador e ele pode maquiar aquilo por ele não estar fazendo. Então, por isso que a gente tem todo o cuidado de escolher a dedo o franqueado por conta disso daí. Tanto é que você vê que lá no meu Instagram, você vai reparar que tem uma frase que eu coloco que é sem processo, sem sucesso. Exatamente. E se você souber seguir processos passo a passo e respeitar as suas limitações, é natural que você vai ter resultado. Sim. E quando você acaba verificando, Denis, esse teu cliente semana a semana, você também orienta em quais ações que ele pode adotar para melhorar o resultado dele? Então, por exemplo, aí é outro, na mesma reunião de resultado a gente olha. Então, por exemplo, você tem a porcentagem dos segmentos de locação. Pô, mas assim, no segmento de limpeza você não está performando muito bem. O que você está fazendo? Você tem um equipamento? Você não tem equipamento? Está sendo oferecido? Tá quebrado? Está quebrado? Então, a gente vai conduzir também para que faça alguma coisa. Pô, a gente tem a nossa parte de publicidade que é bem forte, né, que o Guilherme faz também. É bem legal. Então, se a gente pode melhorar o que a gente está fazendo de publicidade, a gente vai usar as nossas ferramentas de publicidade para isso, então a gente vai olhar também. Eles recebem, então, a publicidade que é feita na base, eles recebem? Sim. Então o marketing também é feito por vocês. Por nós. Então o franqueado ele recebe tudo mastigado. Tanto é que as pessoas chegam lá na loja, na maioria das vezes por marketing que a gente nem eles fez. nem sabem que A gente nem sabia. sabe. A pessoa ligou lá, viu, eu vi aí e tal, tá propaganda assim, a gente vai entrar na base lá, eles que fizeram. Nós estamos fazendo, eles não sabem. Você sabe que é feito alguma coisa, mas não sabe exatamente como que é. Exato. Mas, por exemplo, você quer alugar algum equipamento. Você está lá em Assis, você vai aparecer a gente. Até quando você estiver em alguma cidade fora, eu vou te mandar uma mensagem para você fazer uma consulta, que às vezes a gente vai aparecer sem a gente nem estar lá perto. Porque você faz o trabalho também do tráfego. E do tráfego. Então, se eu tenho uma unidade em Assis, vocês aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, vocês produzem o tráfego para aquela cidade. Isso. Então, uma estratégia de marketing que a gente já tem de algum tempo e que vai só melhorando. Eu tô falando, a pessoa entra na Locatudo hoje, às vezes numa entrevista com um provável candidato franqueado, fala, por favor, digita aí, locação, aparece a Locatudo. Olha só. Mas nem tem loja aqui. Ou seja, o suporte Tá ele é faltando completo. O suporte é completo. Faltando só a pessoa resolver montar. Rogério, eu não entendi uma situação aqui. Que história é essa do gerador que esse cliente locou? Por que colocaria um gerador? Me tira essa dúvida. Não, é só para você ter uma ideia, Lauro. É um caso que aconteceu e eu trouxe isso para uma pessoa que está interessada em adquirir uma franquia da Locatudo e expliquei para ele. Eu dei um exemplo, né? Esse cliente meu, ele fez a locação do gerador. Ia envolver deslocamento, pessoal, carro, risco de estrada, distância, os custos de estrada hoje que é muito caro, pedágio e tudo mais. Quando ele chegou na conclusão, ele olhou e falou, é muito retorno que eu vou ter em relação a levar o equipamento, adquirir o equipamento. Ele fez uma correlação entre locar ou na cidade dele, ou ele ir até a cidade que está o trabalho e locar lá de você que estava ali. E também avaliou a compra. Perfeito. Aí, lógico,
Não né? tinha como bater, né? Eu, a loja que vende, perdi para locação. Mas você já é locação Mas também. eu já sou locação. Tu fez o ganha-ganha. Exatamente. Pra você mesmo, né? Houve um ganha-ganha. E eu estava explicando esses dias para uma pessoa que falou assim, mas como que funciona isso? Daí a gente chegou num resultado. Ele estava muito curioso para saber de números. Aí eu expliquei, falei, você imagina que você tem uma casa. Essa casa hoje vale, por exemplo, R$500 mil. Qual a renda que ela vai te dar? Por mais que ela seja bem localizada, e o valor de R$500 mil vai te retornar um aluguel, vai te retornar lá 1%, 0,5%, 1% quando muito sucesso de aluguel, e 0,5% é o normal do mercado. E o gerador? O gerador, 10% de rentabilidade. Olha, se eu quisesse comprar um gerador hoje, quanto custa? Custa em torno de R$5 mil esse modelo que nós estamos conversando. 5 mil? R$5 mil. Caramba. Aí ele vai envolver um custo de operação, tudo. E Quando ele vai fazer o orçamento para o cliente, ou ele reduz a margem dele, exatamente, ou ele pode optar em locar, manter o valor do orçamento e melhorar a margem dele absurdamente. Porque esse resultado, essa diferença entre comprar e locar, ele vai pôr no caixa da empresa para fortalecer os outros processos dele. Olha só. Principalmente uma pessoa que está começando. Por exemplo, uma empresa lá está começando, ele não tem o gerador e ele precisa do gerador. Ele vai falar, não, eu tenho. Por quê? Ele vai pegar na minha empresa. Ele consegue atender o contrato dele. Exatamente. Terminou o contrato, ele não se responsabiliza por aquele bem. Exatamente. Devolve para você. Toda a manutenção tem todo o manual, ele vai receber toda a orientação, tudo que tem que ser feito. Isso é muito interessante. Né? O manual do cliente que vai junto. O manual do cliente. Exato. E isso lembra muito, Denis, nós aqui em Santos, somos a cidade no país, por metro quadrado, mais verticalizada. Sim. Você imagina, todo mundo que aposenta em São Paulo vem morar em Santos. Vem morar em Santos, exato. Todos os grandes construtores de São Paulo vêm construir na Baixada Santista. Estão aqui. Até 2026, a Praia Grande, que é uma cidade muito próxima a nós, vai ultrapassar o número de moradores da cidade de Santos. Nossa. Em construção de apartamentos. Então, olha só que interessante. Se você tem uma locação, você resolve franquear, e você faz um estudo de mercado em volta da sua cidade, porque você tem outras cidades próximas, olha a margem que você consegue atingir na locação. Em Santos, a gente tem uma questão, Denis, muito importante falando dessa galera que aposenta e vem morar aqui. A gente está falando de um grupo de idoso que vem morar numa cidade, que tem a praia, que todo mundo vem para a praia, mas que esse condomínio, inúmeras vezes, principalmente os mais velhos, eles têm aquele piso, que antigamente era uma massa, que parece um marmorizado, não é? Sim. Que ele vai perdendo a cor, ele vai ficando amarelado, ele vai perdendo todo o processo dele de polimento. Aquelas máquinas que a gente vê em shopping, Denis, que ela limpa, ela suga. A gente consegue locar para o condomínio também? Então, é um segmento que a gente já atua, a maioria das lojas já tem. Você pega hoje uma lave seca dessa daí, a pessoa fica encerando com aquelas enceradeiras. Tem que ter mais de um aparelho. Mais um aparelho, não dá produtividade, fica molhado o piso, você precisa passar o rodo, você gasta água. Uma máquina lave seca, ela pega, faz todo esse processo que você falou, lava, seca e já usa o produto correto e dá um acabamento. Às vezes o próprio cliente, o dono do síndico ou do prédio, ele não conhece esses equipamentos. Não. E para ele comprar, são máquinas caríssimas. A gente está falando aí de quanto, Denis? Uma média? Uma máquina, uns 30, 40 mil reais uma máquina dessa. Tá 40 mil reais uma máquina... Ele está sendo modesto. Ele está sendo modesto. É tipo máquina de café, né? De 3 e 50. É de 50 e 60. Entre 50 e 60 mil para comprar. Esse cliente vai alugar uma máquina dessa, às vezes por uma semana ou 10 dias, às vezes uma diária, às vezes um prédio pequeno. Sim, uma portaria. Uma prestadora de serviço de limpeza, uma vez por semana, ele aluga essa máquina e vai receber essa máquina lá. Vai receber esse treinamento, essa pessoa vai usar essa máquina um dia, vai devolver o próprio carro. Então, vai devolver eu como dono também de empresa, que estou começando agora, e eu de repente vi que é uma cidade que está crescendo muito, quero montar uma empresa de terceirização, limpeza, portaria. Perfeito. Ao invés de eu começar investindo em maquinário que eu não vou ter lastro, eu posso investir em qualidade na contratação de pessoas, e todo o equipamento que eu for fazer aquele processo, que eu não vou fazer todo dia, eu loco, na Loca Tudo, você leva até o condomínio, eu treino aquele funcionário, ou seja, o treinamento não é meu. Não. Eu também não tenho essa dor de cabeça. A entrega técnica é nossa. Eu não tenho que me preocupar com a manutenção daquela máquina. Sim. Terminou o trabalho, devolve, e a terceirizada cobra do cliente. Isso. Normal. E hoje, falando em treinamento, que você puxou esse gancho, como que funciona para quem vira franqueado da Loca Tudo? Qual é a base que ele tem de assessoria de vocês com treinamento para a equipe? Então vamos lá, como é que hoje funciona isso? Então você vai demonstrar a mim que esse funcionário, colaborador, vai trabalhar em vendas. Então nós vamos treiná-lo para fazer os orçamentos dentro dos nossos sistemas, vai conhecer os equipamentos e vai saber todo o processo de como atender o cliente.
Aí nós temos motorista, que você vai ter que ter um motorista entregador. Aí nós vamos fazer um treinamento motorista entregador. Todo um treinamento para que faça passo a passo. Não é só entregar. Não é simplesmente largar. Não é. Tem que conhecer o equipamento. Você vai descarregar, você vai testar. Nós temos o nosso processo, que é até no próprio celular. Você vai tirar as fotos, subir para o sistema. Você vai ter todo um processo de checklist do equipamento. Então esse motorista entregador vai ser treinado. Tudo é o franqueador que faz? Tudo O franqueado não se preocupa com essa parte? Não, treinamento não. Então nós temos, por exemplo, um O treinamento... franqueado só ganha. Aí nós temos uma pessoa que fica dentro da franquia, que fica dando um suporte. Por exemplo, hoje a equipe do Lauro teve algum problema. Está sem funcionário, precisa fazer um contrato. Nós temos uma pessoa que vai dar esse suporte. Ou acabou... Contrato também? Não, um contrato, vamos supor que você... adquiriu um equipamento novo. Ou equipamento novo. Aí eu não sei cadastrar o equipamento no sistema. Eu ligo na franqueadora. Eles te ajudam? Eles fazem até. A gente faz o cadastro. Nossa, tudo O mastigado? ideal é que se você tiver um tempo hábil, você aprender a fazer. Claro, pra você não ficar tamanho... Para não ficar dependente. Né? Mas, por exemplo, Mas eles têm quem faça. O Lauro contratou um funcionário novo agora, tá meio cru, tá no meio do treinamento, Tô sem mas tempo, tá sem ninguém. Tô sem tempo. Preciso fazer um contrato. Isso não pode virar uma rotina, né? Isso. Mas uma emergência, né? Você consegue dar o suporte. Aquilo que não... Pra gente não trabalhar então em cima dessa questão que não é rotina, Sim. dentro de treinamento, eu contratei um funcionário novo. Esse funcionário precisa acessar o sistema. Vocês hoje fazem um treinamento desse funcionário novo? Sim. É por isso que eu estava passando, né? Esse funcionário, dependendo da área que ele tiver, nós vamos dar um treinamento para a área que ele... Na área que você contratou ele. Você contratou para venda, vai dar treinamento de vendas. É para manutenção. É motorista entregador. Nós vamos dar esse treinamento tudo para isso. E o que a gente fala? Não tem problema. Hoje saiu troca de funcionários, que é comum hoje na empresa. A gente dá treinamento normalmente. Não existe uma regra, tantas horas, dei um treinamento no mês. Porque nós temos uma pessoa de suporte lá para isso dentro da loja. É over delivery, né? Precisou, posso dar. Isso é uma grande diferença para você que é franqueado? Você sentiu? Mas total. Quando você era dono, quem que dava treinamento? Rapaz, quem que fazia processo rodar? A palavra é se vira nos 30. Na verdade, sobreviva. Sobreviva. Você vai vivendo. Joga você na jaula dos leões lá e você que se o que eu percebo, né? Rogério, que para quem gosta e sonha em empreender e tem dificuldade de começar tudo, processos, entender do marketing, entender do endomarketing, que é você vender para o seu próprio funcionário também aquela ideia. Exato, senão o equipamento fica parado lá. Porque como é que ele vai ofertar? Se ele não oferta, não tem venda. Para quem tem dificuldade ou não tem lastro para investir em tantas áreas, ser um franqueado é esse negócio. Total. E uma situação que acontece lá na empresa, por exemplo, as mulheres, né? Que normalmente a locação é um mercado que tradicionalmente... Predomina o masculino. Predomina o masculino. Mas estão dando um show lá, pelo visto, né? Rapaz, as meninas pegam o treinamento da Locatudo facilmente, divulga ali as coisas melhor do que os meninos. Olha só. Às vezes você fala assim, uma roçadeira. Elas entregam tecnicamente detalhado ou melhor, porque elas são atentas aos detalhes. Muitas vezes o cara acha assim, o Lauro já sabe. Ele já sabe como é que funciona a roçadeira? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu já comprei umas 4 roçadeiras do Denis, lá pro sítio que eu tenho em Peruíbe, né? E todas as vezes que eu compro eu faço as mesmas perguntas, porque eu não entendo nada. O que eu pergunto é o que é 2 tempos, eu não sei o que é isso. É porque ela faz 10 minutos e tem que parar 20? O que é 2 tempos, né? E falando desse universo feminino aí, a Locatudo Santos também, a nossa em vendas, a Keila que tá com a gente... sucesso em vendas. É sucesso em vendas. Ela, falando desse universo feminino aí, ela que domina lá. Ela que domina, não tem mais essa não. Olha, eu vou falar um negócio. Se a gente piscar, a gente perde. Exato. A real é essa, tá? Então por isso que não pode ter competição. Então, a demanda que a gente tem, às vezes, de pesquisa sobre o assunto, tá ali pau a pau, homem e mulher. Não tem mais essa não. Isso daí é retrógrado, não tem isso mais isso. Exatamente. Mas a gente quer deixar bem claro porque é um mercado. Porque às vezes você que quer empreender, que quer fazer uma locação, ou melhor, que queira comprar uma franquia e você tem medo, porque hoje a sua loja é predominante de mulheres, muito pelo contrário. Elas estarão mais prontas do que você começar com alguém do zero. Exatamente. Não faz sentido, né? O mundo que nós estamos hoje, isso não cabe mais. Não cabe mais. E olha, a gente está falando aqui, elas dão um banho. Parte de equipamento, sabe o que faz, o que não faz, se serve, se não serve. Na hora de fazer um cadastro no cliente, os cuidados que elas têm. E hoje, se você pudesse dar um recado para quem deseja ter uma franquia, mas está com medo ainda, o que você fala para essa pessoa? Cara, não tem que ter medo, tá? Tem que vir, tem que conhecer, não precisa ser um negócio, vamos com tudo.
vamos namorar. É o que nem eu falei para você. Eu já tinha toda a vontade de ser franqueado. Então, eu já tinha certeza do que eu queria. Mas se você está em dúvida, conheça a Locatudo. Eu tenho certeza que em 2, 3 dias vai mudar a sua decisão. E hoje, quando uma pessoa tem interesse de ser um franqueado da Locatudo, o que ela tem que fazer, Denis? Hoje a gente preenche um cadastro, né? Se ela tem um pré-cadastro, você atende alguns requisitos, né? Como a gente estava falando, ou já tem uma loja, ou quer fazer um investimento grande. E tem um operador que entenda. Tem um operador que, às vezes, a pessoa não quer ter uma loja, ela quer abrir uma locadora do zero. A gente consegue fazer isso também. Temos uns casos de locadora só em São Roque, Carapicuíba, que são unidades dos próprios donos. Que são só locação? Só locação. Então ela não é empresa que vende. Não. Ela já nasceu locando. Nasceu locando já. Nossa, e são lojas voltadas só para isso. Só para locação e tem um resultado muito bom Olha também. Que interessante. Muito bom também. Para as pessoas não ficarem achando que tem que ter loja de venda para ter a locação, né? É que vocês passaram por esse processo. Sim. Deu muito bom. E nós viemos dessa história. Claro, nós construímos não quer dizer que outras novas não poderão vir. O Guilherme toca sozinho essas lojas que ele está falando. Porque tem processo. Então, por exemplo, você quer abrir numa cidade só uma locadora, você tem todo esse perfil que nós falamos do investidor e algum sócio operador, perfeito, consegue ir também. Depois, se você quiser, depois que abrir uma locadora, quiser ter uma loja, também ok, não tem problema nenhum. Então, respondendo a sua pergunta, você vai preencher um pré-cadastro, ver se atende esses requisitos, e aí começa esse namoro, essa conversa, para a gente estar acertando, né? Fomentando. Uma coisa muito interessante, Laura, que eu queria deixar bem com tranquilidade para as pessoas que estão ouvindo, é um processo muito tranquilo, extremamente transparente, porque o que mais me afetou no fator decisão foi essa verdade. Você sentiu na hora ali. Os números muito corretos, sem grandes... Porque às vezes na hora de vender a franquia, a pessoa, infelizmente, ela floreia os números. Perfeito. Cara, ali eles trabalharam para menos. Hoje eu falo para você, sem medo. O meu resultado é maior do que eles falaram que eu ia ter. Mas isso faz parte também de uma personalidade que você tem, Rogério, de ser um cara extremamente empreendedor, focado, determinado. Sim. E eu posso falar como amigo, inclusive, do próprio Denis, que eu conheço há muitos anos, isso também reverbera pela cultura que ele tem como empresário. Sim. Extremamente honesto, dedicado, é um cara que se preocupa muito com a qualidade da entrega. Então, todo mundo que deseja ser franqueado, se souber um pouquinho da história do Denis, desses mais de 30 anos de mercado só na cidade de Santos, Sim. ele com certeza ele compra sem preocupação alguma. Esse dia nós olhamos um cliente, né, Denis? Potencial cliente, justamente aconteceu isso. A frase dele foi o que você falou. Denis, olha, pelo seu perfil, pelo que eu conheço, pelo seu histórico, eu também quero ser. Perfeito, olha só, hein? E agora nós vamos ter até uma reunião de todos os locadores amanhã, até o Rogério veio por isso aqui, e a gente colocou umas características de cada franqueado. E você vai ver, né, cada frase que a gente colocou ali, né, de características de cada um, é esse mesmo perfil, né? Perfeito. É o primeiro encontro de todas as franquias. O primeiro encontro agora? Primeiro encontro. Quando? Amanhã. E será onde? Vai ser lá em São Bernardo do Campo, na Maquita. A Maquita cedeu espaço pra gente. Tá vendo? Parceiro, né? Olha a importância. Olha a importância de você saber trabalhar parceria. Exatamente. Porque às vezes você fica preocupado com o teu concorrente e você às vezes pensa que tem que criar inimizades, e não é verdade. Não, pelo a contrário. Maquita é uma empresa que ela naturalmente vive da venda. Sim. Né? Então ela é o B2B, ela vende para empresas, normalmente. Não que você não consiga comprar ali diretamente, de repente, no site. Mas o foco grande dela é o B2B. E vocês mesmos sendo pessoas que vão comprar e vão locar, ela fazendo isso, ela fortalece a relação entre locadora e Maquita. Né? Mas isso também vem muito daquele encontro do peso que eles têm de trabalhar o 5S. É uma empresa que foca muito em resultado e pessoas. Sim, eu lembro muito bem de uma época do Denis fazer um comentário de que ir no almoço e você vê o presidente sentando à mesa com todos os outros funcionários normalmente. Então, e deixa eu fazer um parênteses. Só para você ter uma ideia, Laura. Sabe como eu conheci o Denis? Como? Um consultor da Maquita. Que apresentou? Que me apresentou. O Thiago. Eu falei para ele que eu tinha vontade de buscar uma franquia e ele falou, cara, eu tô falando com você aqui, eu tô vendo o Denis. E eu acho que vocês dois parecem irmãos. Aí, olha, ele, naquele momento, ele me deu o telefone do Denis, eu liguei para ele, nós conversamos ali e dali nunca mais nós paramos de nos falar. Tá vendo? Você fala mais com o Denis que com a sua esposa. Poxa, minha esposa tem ciúme de mim. Então, né? Tem, né? Mas é normal, viu? O Denis quer levar pra casa. Quer levar pra casa. Quer levar pra casa. Mas, ó, foi muito bom ter esse papo com vocês. Legal.
Tenho certeza que quem está assistindo a gente aproveitou demais essas dicas. Com certeza. E obrigado por você ter cedido espaço aqui para ficar no seu lugar por um dia. E desculpa se hoje eu não fui tão bem quanto você, tá bom? Pai. Mas obrigado pela oportunidade de estar te entrevistando, entrevistar o Denis também, que é um grande amigo, e todo sucesso. E para quem deseja hoje ser um franqueado Locatudo, que essa pessoa já sabe que ela vai receber uma empresa que tem gestão de pessoas e gestão de processos. É sucesso. Eu quero agradecer infinitamente a sua pessoa, o Denis também, por oportunizar essa amizade de vocês dois e me honrar com essa presença, a sua presença no nosso canal. É assim, eu não tenho preço para falar isso para você. Então, meu muito obrigado a você e a todos que estão nos assistindo. E eu queria também agradecer ao Lauro, que falando com ele esses dias da correria de lá no Mato Grosso, e vamos, eu falei, será que o Lauro vai? Será que vai dar certo? Ontem à noite, no final de semana, conversando, e acabou dando muito certo, foi bem legal. Legal, sua gentileza é enorme. Imagina, obrigado. Amizade é isso aí. É isso aí, tem que estar todo mundo junto. Network é tudo. Esse foi o segundo episódio do Sucesso Franqueado, espero que você tenha gostado, tá rico em dicas. Tenho certeza que se você ainda tem dúvida de ser um franqueado Locatudo, de hoje não passa, tá bom?